Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputados, imprensa, galeria, aos estudantes que estão chegando aqui para acompanhar a sessão, sejam bem-vindos. Cumprimentar a todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão, através das redes sociais. E iniciar aqui nossa explanação, fazendo referência à palavra de Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São João 14:6. Então, com essa expressão bíblica, nós saudamos a todos, desejando a todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe. Eu queria também, senhor presidente, destacar a programação da Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Foi a 21ª conferência. O deputado Rigo Teles nos antecedeu aqui, com muita propriedade, fez referência a esta iniciativa. Acho que todos nós que participamos dessa conferência precisamos vir aqui até para poder prestar contas com o povo do Maranhão, até porque estivemos participando de uma vasta programação, onde reuniu centenas de legisladores de todos os estados brasileiros, uma troca de experiência, buscamos realmente interagir, ouvir, inclusive, iniciativas que estão sendo desenvolvidas em outros estados, e essas interlocuções, diálogos foram possíveis através da programação que começou no dia 7 de junho, né? Desde o credenciamento dos eventos simultâneos, que foram, inclusive, fazer referência aqui, na quarta-feira tivemos a oportunidade de participar da reunião do Parlamento Amazônico, que aconteceu na 21ª conferência. Lá, reunidos, deliberamos sobre vários pontos importantes, pautas para esse próximo semestre, até para podermos irmos aos ministérios, defender as nossas propostas, as nossas ideias que nós temos apresentado no Parlamento Amazônico, sempre no sentido de poder fortalecer o estado do Maranhão, fortalecendo assim as questões sociais pertinentes aos estados amazônicos. E nessa oportunidade, inclusive, discutimos a questão da nova mesa diretora, e nós, com a anuência, com a participação de todos, vamos continuar na diretoria, contribuindo, ajudando com o Parlamento Amazônico. Claro, também, destacando aqui a presença dos nobres parlamentares, deputado Demetério Eba, Edilásio Júnior, Zé Inácio, Ricardo Rios, né, todos que participaram, deputado Estênio Rezende, César Pires, deputado Rigo Teles, nos antecedeu aqui. Então, foi realmente a participação desta casa, deputado Souza Neto, importante. O Maranhão esteve representado na 21ª Conferência Nacional dos Legisladores. O Maranhão esteve lá discutindo, fazendo parte, ouvindo, né, inclusive, nos painéis, entre eles destacar aqui a crise econômica nos estados, com a participação de 4 governadores: governador Beto Richa, governador Geraldo Alckmin, governador Marconi Perillo, governador Wellington Dias, com a mediação do jornalista Heraldo Pereira. E nesse debate nós podemos enriquecer o nosso currículo, no sentido de poder realmente entender essa problemática que está acontecendo hoje nos estados brasileiros e ter um parâmetro, trazer para a nossa realidade e assim poder avaliar a conjuntura econômica, social do Maranhão, em detrimento do que foi deliberado dos estados participantes nesse painel da crise econômica dos estados. Então, os deputados todos interagindo, discutindo, inclusive os apontamentos, as indagações, todas muito pertinentes à questão da crise, tanto a conjuntura política, a necessidade das reformas econômicas, de reformas, no caso, em questão também da análise da questão previdenciária, mas que já nos coloca uma preocupação, porque nós precisamos, claro, pensar em como superar esta crise e as argumentações dos governadores foram nesse sentido, fazendo parâmetros, inclusive de anos anteriores à situação atual e, claro, fazendo uma análise do crescimento da dívida, da situação dos estados, da falta do parcelamento de salários. E aí nós retomamos o Maranhão e percebemos, senhor presidente, para nossa honra, para o nosso orgulho, que o Maranhão tem se saído bem na questão econômica. Nós, inclusive, temos esse destaque no que se refere à questão dessa problemática que nós estamos passando por ela e que eu espero que nós possamos ter, né, o fim da crise política e, claro, também o fim da crise econômica. A crise política tem prejudicado muito e foi muito discutido essa problemática porque realmente tem afetado
e é um parâmetro de análise que todos que estavam ali estavam desenvolvendo. Mas também destacar o panorama político e as reformas. Reforma política, é preciso termos reforma política neste país. Então, a análise, inclusive, foi muito pertinente. A questão, por exemplo, da necessidade da questão do financiamento público de campanha. Precisamos repensar o financiamento público de campanha, pensar o financiamento público, repensar o financiamento privado, estabelecer, de fato, parâmetros para que a política tenha mais transparência, para que os nossos jovens que estão aqui hoje acompanhando essa sessão, todos que vieram aqui conhecer esta casa, sejam bem-vindos, saibam que nós precisamos de reforma política. A juventude precisa participar ativamente. Nós precisamos, por exemplo, unificar as eleições, ter menos gastos em eleições. Nós precisamos fazer com que todos os políticos que possam ser eleitos tenham tenham sido analisados pela conjuntura da sua vida pregressa, para que não sejam eleitos tendo aí problemáticas, por exemplo, de corrupção, malversação de recursos públicos, para que nós possamos ter boas pessoas, bons representantes, estando realmente à frente das questões políticas do nosso Estado, do nosso país. Então, tudo isso foi discutido lá na 21ª conferência. Então, essa reforma política, um dos painéis também, senhor presidente, nos serviu, só para finalizar, para enriquecimento e podemos trazer para esta casa novas ideias, novas perspectivas, para que nós possamos continuar a defender o povo do Maranhão. Então, a todos, muito obrigado e que Deus nos abençoe.